Lady Jane já chegou no Prime Video. A série foi um arraso. Eu assisti a primeira temporada, eu amei a primeira temporada. Eu, como leitora do livro, né, assisti a série, gostei muito da adaptação que o Prime entregou. O Prime Video, né, sempre faz boas adaptações. E no vídeo de hoje, eu trago o quê? Trago spoilers da segunda temporada, né? Possíveis spoilers que vamos ter aí na segunda temporada da série com base no livro. No vídeo que eu postei sobre o livro, eu vou deixar aqui nos cards para quem ainda não assistiu. Se você quiser saber um pouco mais sobre a história de minha Lady Jane, eu recomendo que você assista o outro vídeo primeiro, porque lá eu falei um pouco mais sobre a história, falei sobre o livro, para você não ficar tão confuso. Se você não sabe do que se trata, minha Lady Jane, se você ainda não assistiu a série do Prime Video, assiste o outro vídeo primeiro, tá? E depois você assiste esse aqui. Mas enfim, naquele outro vídeo que eu fiz com vocês, eu tinha comentado que eu desconfiava que o Prime ia adaptar a primeira parte do livro, né? E a segunda temporada ia ser a segunda parte do livro. E foi exatamente isso que o Prime fez, tá? Essa primeira temporada de Minha Lady Jane que eles liberaram, adaptou essa parte aqui do livro, ó. Que foi a primeira parte. O livro, ele é dividido em duas partes, então a gente tem aqui a parte 2, que é isso aqui, e eu acredito que a segunda temporada vai contar, né, o que acontece na segunda parte do livro. E no vídeo de hoje eu trago para vocês aí alguns spoilers do que acontece nessa segunda parte. Bora? Então bora falar um pouquinho aí sobre eles. Lembrando, né, que o vídeo vai ter spoiler, então já fique ciente aí que teremos spoiler de Minha Lady Jane nesse vídeo aqui, tanto do livro quanto da série do Prime, tá bom? Lembrando também que esses spoilers são com base no livro, tá? O Prime Video talvez mude alguma coisa, né? Porque eles mudaram bastante coisa na série em relação ao livro. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, tá? Sobre as mudanças, né, entre a série e entre o livro. Mas enfim, vamos falar sobre spoiler aí com base no livro. Se o Prime mudar alguma coisa, tá tudo bem também, né? Começando com a pergunta que não quer calar. Se você já leu o livro, talvez você tenha ficado aí também com essa dúvida. Acho que todo mundo que leu o livro ficou com essa dúvida quando chegou no final da primeira temporada. Por que a Jane não descobriu que é Etiana? Porque assim, gente, no final da primeira parte do livro, a Jane descobre que é Etiana. E sim, a Jane é uma Etiana, tá? No livro, ela vai descobrir que é uma Etiana quando ela tá trancada lá na torre esperando pra morrer, né? Quando ela tá trancada lá, ela acaba se transformando em um furão. Então a Jane, ela é uma Etiana e ela é um furão. E isso não aconteceu na série do Prime, né? Então a gente fica na dúvida aí. Será que na série do Prime Video a Jane não vai ser uma Etiana? Ficamos com essa questão aí. Eduardo também é etiano, né? O Eduardo, ele descobre que ele é um etiano quando ele foge da torre do castelo também. A avó dele não vai lá tirar ele de lá. O Eduardo, ele se joga da janela e ele se transforma em um falcão. Então ele descobre que ele é um falcão, né? E isso também não aconteceu na série do Prime, né? O Eduardo, a gente sabe que ele é um etiano, a avó dele desconfia que ele seja, mas a gente não sabe em qual animal ele consegue se transformar, né? E o livro, logo na primeira parte, já mostra, né, que o Eduardo é um falcão. E uma questão também interessante com relação a Jane se transformando, né? A série do Prime mudou muito essa parte do livro, porque no livro a gente não tem aquela coisa dela quase perdendo a cabeça, aquele povo todo ali pra assistir, o Guilford preso lá na fogueira, né? Isso não acontece no livro. No livro, a Jane, ela tá na torre, ela se transforma em um furão, ela consegue fugir pelo buraco da porta ali, passa por baixo da porta, né? Ela vai até a cela do Guilford, ela rouba a chave da cela do Guilford de um guarda e os dois fogem. E é isso que acontece, né? No final da primeira parte do livro. A gente não tem ela montando o Guilford, a gente não tem aquele povo todo ali pra assistir eles morrerem. Isso não acontece no livro, né? Então o Prime mudou essa parte. Eu gostei do que o Prime fez, tá? Eu gostei dessa mudança, mas eu queria ter visto a Jane se transformando, sabe, em um furão. Eu senti muita falta disso. Vamos ver se isso acontece na segunda temporada ou não, né? E uma coisa que eu acho muito fofa, né, na série, com relação a Jane ser uma Etiana e ser um furão, é que a partir do momento em que ela se transforma, o Guilford, ele carrega ela no ombro, pra baixo e pra cima, né? Ela vive no ombro do Guilford, é a coisa mais fofa do mundo, isso no livro, gosto muito. E é a partir disso também que o Guilford começa a chamar ela de minha querida. Eu amo o Guilford chamando a Jane de minha querida. E um outro fato também, né, envolvendo aí a transformação da Jane. A Jane, assim como o Guilford, ela não consegue
consegue controlar a transformação dela. Então, a Jane, ela é um furão durante a noite e humana durante o dia, o que dificulta muito o contato aí do nosso casal, porque sempre um é um animal e o outro é um ser humano, né? O Guilford, ele é um cavalo durante o dia e humano durante a noite. A Jane é humana durante o dia e é um furão durante a noite. Então, a partir do momento em que a Jane começa a se transformar em furão, ela e o Guilford, eles perdem um pouco o contato, sabe? Porque não tem contato, né? A gente tem, inclusive, uma parte do livro que é uma parte que eu gosto muito, apesar de ser uma parte trágica, porque é justamente nessa parte que a gente percebe o quanto o Guilford tá apaixonado pela Jane, que é quando ela se machuca. A Jane, ela tá transformada em furão e ela entra numa taverna que a matilha tá toda ali, né? As pessoas perigosas, né? E tudo. E aí eles vão confundir ela com o rato, todo mundo confunde a Jane com o rato no livro. A Pob. E eles vão meio que machucar ela com uma adaga, né? Eles vão tentar matar ela, enfim. E a Jane, ela fica muito machucada e ela fica à beira da morte. E o Guilford, gente, ele simplesmente pega a Jane, assim, e ele corre com ela, literalmente, acho que a noite toda, pra conseguir chegar a tempo na casa da avó do Eduardo, pra que a avó do Eduardo consiga curar a Jane, porque ela tá à beira da morte. E eu gosto muito dessa parte no livro, porque o Guilford, ele entra em desespero, assim. E aí, nesse momento, né, quando a gente tá lendo, a gente ainda tá meio na dúvida dos sentimentos dos dois, porque ninguém se declarou ainda, nem nada do tipo. Só que o desespero do Guilford, vendo a Jane machucada, sabe, a dor, o jeito, assim, o comportamento dele, é muito legal no livro, porque ali você tem certeza que, tipo, ele realmente tá apaixonado por ela, sabe? Então é uma cena trágica, porque a Jane se machuca feio, mas ao mesmo tempo é uma cena, assim, que eu amo, porque a gente consegue ver os sentimentos do Guilford, sabe? Enfim, o Guilford, ele leva a Jane até a casa da avó do Eduardo, né? Nessa segunda parte do livro, todo mundo basicamente vai se reunir na casa da avó do Eduardo, porque lá é o único lugar seguro para eles conseguirem ali se esconder. E já entrando então um pouco, né, nessa questão envolvendo essa avó, que eu também não sei o que a série do Prime vai fazer em relação a isso, porque ela é uma figura muito importante, né? Como eu falei, todo mundo vai se reunir na casa dela, no livro. Só que essa avó, ela já apareceu na primeira temporada e ela é uma freira que vive num convento de freiras que são basicamente pessoas malucas, né? Isso não existe no livro, não tem essa coisa da avó ser uma freira, não tem aquela freira doida segurando aquele negócio, tentando matar o Eduardo, sabe? Lá era pra ser um lugar seguro, onde eles vão pra se esconder, é um castelo. A avó do Eduardo no livro, ela fica exilada num castelo porque ela era etiana, ela já é bem idosa, e na época que ela era etiana, os etianos não eram bem aceitos por ninguém, então para que ela não fosse morta na fogueira, né, eles simularam ali a morte dela, fingiram que ela morreu, e exilaram ela lá num castelo, e lá ela viveu a vida toda. E assim, mudaram totalmente isso na série do Prime, né? Então eu não sei como que vai ser, mas no livro todo mundo vai pra casa dela. Ela entende muito de ervas e de ungimentos, assim como a Jane, né? E é ela quem salva a vida da Jane. E uma questão interessante também envolvendo essa avó é que no livro ela não é um jabuti, assim como ela é na série. No livro ela é um guaxinim. É muito legal. É um guaxinim? Ela é aquele animal que solta um negócio com mau cheiro, que solta um fedorzinho nos outros. É guaxinim? Gambá! Ela é um gambá. A avó do Eduardo, no livro, é um gambá. Não um guaxinim, é um gambá. Sim, Eduardo, Bess, Gracie, que na série é o Fitz, né? O Guilford e a Jane, todos eles se reúnem ali na casa da avó do Eduardo, né? O Eduardo fica ali pra se recuperar do veneno, né? Porque ele é envenenado e é a avó dele quem cura ele. E a Jane fica ali até se recuperar desse machucado. A partir disso, quando já tá todo mundo curado, eles se reúnem e vai todo mundo pra França. Eles vão pra França com a intenção de pedir a ajuda do rei Henrique, né, se eu não me engano o nome dele. Eles vão pra França e o Eduardo vai lá conversar com o rei, explicar pro rei que a irmã dele tomou o trono pra si, né, tentou matá-lo e tudo mais. O Eduardo explica isso pro rei da França pra pedir ajuda, né, pra pedir um exército, pra que esse exército ajude ele ali a tirar o trono da Maria. E é realmente isso que acontece. O rei da França, ele ajuda o Eduardo, ele fala pra ele, ó, leva esse exército aqui
e pega teu reino de volta, né? É isso que o rei da França faz. E essa parte que eles vão pra França é muito interessante porque ali a gente tem a primeira aparição da Maria da Escócia. A Maria da Escócia, inclusive, ela já foi citada na série do Prime, né? Na primeira temporada, eles citam ela ali. A gente tem o Archer falando sobre a Maria da Escócia, o povo da matilha, né? Falando sobre ela. A Maria da Escócia, ela é uma haitiana que se transforma em um camundongo. Ela já foi noiva do Eduardo quando eles eram mais jovenzinhos, mas enfim, o noivado deles não foi pra frente. E um fato interessante é que o quarto livro da série The Lady Janes, né, conta a história da Maria da Escócia, tá? Então o quarto livro aí da série conta a história da Maria da Escócia, o que me leva a criar a teoria de que talvez a gente tenha uma temporada da série do Prime focada na Maria da Escócia, sabe? Acredito eu que teremos. Acredito eu também que seja a terceira. Eu acho que eles podem finalizar a história do Guilford, da Jane e do Eduardo nessa segunda temporada e trazer aí uma terceira temporada com a Maria da Escócia como protagonista. Mas isso é só achismo meu, não sei, né? Resumidamente falando, né, o Eduardo, ele consegue um exército com o rei da França e ele também vai ter o apoio do Archer e da Matilha. Coisa que eu espero do fundo do meu coraçãozinho que eles mudem na série do Prime. O Archer, logo no início do conflito, porque a gente tem um pequeno conflito ali, né, entre o exército do Eduardo, o povo da Matilha e o exército da Maria. O Archer, ele morre nesse conflito. E assim, eu não gosto do Archer no livro. O Archer no livro, ele é bem chatinho. Mas na série, gente, o Archer da série, assim, é impossível você não gostar desse personagem. Porque ele teve muito destaque na série do Prime e ele é incrível. Se o Guilford não tivesse o meu coração todinho, eu confesso pra vocês, eu teria facilmente shippado o Archer com a Jane. A gente teve uma cena ali na série que eles trocam o olhar, não sei se vocês repararam. Eu gostei daquilo. E o Archer, gente, ele é maravilhoso. O ator é belíssimo. Então, assim, o Archer, perfeito. E eu espero que o Archer não morra na série, sabe? Porque no livro ele morre e é triste. Porque eu gosto dele na série. No livro não, mas na série, ó, maravilhoso. Enfim, o Archer morre e quem começa a liderar a matilha é a Grace, tá? Falo um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco. E falando de forma bem resumida, né, eles vão conseguir invadir o castelo. O Eduardo, com a ajuda da Jane e do Guilford, ele invade o castelo, ele consegue mostrar pra corte que ele tá vivo, né, e aí ele tira a coroa da Maria, né, basicamente. A Maria, ela dá uma surtada ali de leve, porque se tem uma coisa que essa mulher faz é surtar, né, e aí a gente tem um acontecimento muito legal, né, envolvendo a Maria, que ela surta e se transforma em uma mula cinzenta. Sim, a Maria é uma haitiana. Ela se transforma naquilo que ela mais odeia. E é muito satisfatório de ver no livro. É muito satisfatório. A gente descobre que ela é uma haitiana, ela se transforma numa mula e ela nunca mais volta para a forma humana dela. Então a Maria, ela basicamente termina a história sendo uma mula cinzenta. E é isso. Eduardo assume o trono e aí a gente vai ter ele tendo ali um pico de sensatez e percebendo o quê? Que ele era um rei horrível. Gente, o Eduardo, uma coisa que fica muito clara ali no livro é que ele era um péssimo rei. Péssimo rei. A série não mostra. Nossa, a minha rinite tá atacada e meu nariz tá coçando muito. A série do Prime não mostra muito isso, mas no livro, assim, a gente tem as pessoas do reino passando fome. A gente tem o reino todo, basicamente, vivendo na miséria. E o Eduardo tá, ó, pouco se fudendo pra isso, entendeu? Então, assim, ele era um rei horrível. Ele não era um bom rei. E ele tem um lapso ali, ele percebe que ele era um péssimo rei, e aí o que ele faz? Ele passa a coroa pra Bess, né? Ele nomeia a Bess ali como rainha da Inglaterra. Isso é muito legal. A Bess, né, de início, assim, ela não tem muito destaque, mas nessa segunda parte, ela vai se provar uma pessoa muito inteligente, sabe? A Bess é muito legal. Na segunda parte do livro, ela tem mais destaque, então a gente sabe, então a gente conhece um pouco mais do lado dela, e ela é realmente capaz, assim, ela é realmente muito capaz, muito competente, e fica muito claro que ela vai ser, assim, uma ótima rainha, tá? Então o Eduardo nomeia ela como rainha da Inglaterra e vai viver feliz com a Grace, que agora é chefe da matilha, né? Ela é líder da matilha. Só que na série do Prime, o Eduardo não tem a Grace, o Eduardo tem o Fitz,
né? E, gente, uma coisa que eu não sei se vocês que leram um livro perceberam. A gente não tem a Grace na série como par romântico do Eduardo, mas a Grace tá lá. E a Grace, na real, é a Susana. Porque se vocês pararem pra analisar de personalidade, tudo, Susana é a Grace, né? Ela faz parte da matilha. Então, assim, eu vi a Susana como a Grace. Ela só não é o par romântico do Eduardo, mas ela tá ali. Eu achei isso muito legal. Tá? Então, se você quer saber quem é a Grace, como a Grace é no livro, ela é a Susana, basicamente. Ela faz parte da matilha e tudo mais. Só que na série do Prime, né, ela não é o par romântico do Eduardo. Colocaram o Fitz, o que eu achei uma mudança muito boa também, gostei muito. E é isso. Falando sobre o nosso casal Jane e Guilford, né? Os dois se casam novamente. Eles finalmente conseguem controlar ali a sua transformação, então eles só se transformam quando eles querem. Eles se casam de novo, dessa vez eles fazem os votos de amor deles, porque agora eles estão apaixonadinhos. É muito legal na cerimônia, só tem as pessoas que realmente gostam deles, então é uma cerimônia mais intimista. E é muito fofo, tá? É muito fofo. E eles têm o casamento deles e eles vivem felizes para sempre. É basicamente isso. Com relação a outros personagens, caso vocês tenham curiosidade. Savemore não existe no livro. Então não tem como eu falar do Savemore porque ele não existe no livro. No livro, a pessoa responsável por envenenar o Eduardo é o próprio Dudley, o pai do Guilford, né? E o Dudley, né, como ele é o vilão ali no livro, basicamente, no lugar do Savemore, ele é exilado, ele some no mundo depois que a Maria perde a coroa e ninguém mais vê ele. É basicamente isso que acontece. As irmãs da Jane também não existem no livro, então não tem como falar o que acontece com elas. A mãe da Jane também é exilada, porque a mãe da Jane ficou do lado da Maria, né, quando a Maria pegou o trono, então ela também é exilada, não aparece mais. A Maria segue sendo uma mula. Tem mais personagens? Não, acho que são só esses, né, importantes. São só esses. E é basicamente isso. E, gente, eu gostei muito. O Prime Video mudou muita coisa. Eles principalmente adicionaram muitos personagens, né? Como eu falei, o Savemore sendo o vilão, as irmãs da Jane, e o próprio filho do Savemore, né? Apaixonado pela irmã da Jane. Então, assim, eu gostei dessas mudanças. O Prime Video mudou muita coisa e foi pra melhor. Só não gostei da mudança envolvendo o Guilford querer a cura para etianismo, porque isso não acontece no livro. E a mudança com relação à avó, que eu tô bem confusa, né? Porque a avó, como eu falei, ela vai aparecer muito, mas e agora? Ela é uma freira maluca. Ela vai continuar aparecendo na segunda temporada? Não sabemos. Mas de resto, eu acho que foram ótimas mudanças. É isso. Se você ficou com alguma dúvida, né? Porque eu fiz um resumo bem resumido aqui, né? Mas se você ficar com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo pra você, tá? E por enquanto é isso. Esses foram os possíveis spoilers aí da segunda temporada de Minha Lady Jane, que vamos renovar a Prime, pelo amor de Deus, né? Já tá na hora de renovar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo. Tchau!